próximo trabalho é o seguinte, é um trabalho de revestimento metálico, porque o evento chama-se pintura anticorrosiva e revestimentos anticorrosivos, e vamos ter um trabalho agora de galvanização, e o trabalho chama-se quais ensaios de controle de qualidade podem ser realizados nas estruturas galvanizadas pelo processo descontínuo de imersão a quente, por ocasião do seu recebimento, ou seja, nós colocamos no lugar do cliente, o que eu faço aqui de controle de qualidade? E para defender essa causa, eu vou chamar aqui o Dr. Heron Mendes, da HM Hubbard, e já está aqui ele. O Heronzinho é uma pessoa muito conhecida do nosso mundo, né? Bastante conhecido. Heron, a palavra é sua, faça aquela belíssima apresentação. Agora, pelo amor de Deus, tu tem 20 minutos, tá bom? 20 minutos, professor, 20 minutos. É um desafio apresentar um tema voltado à galvanização, porque existem muitos mitos sobre ela. Então, vou tentar, nesses 20 minutos, desmistificar certas questões que são pouco difundidas. Só para a gente pontuar, galvanização, elas são basicamente 3 processos, um contínuo, um descontínuo e o eletroquímico. O processo que a gente chama não contínuo por batelada, ele passa por banhos, onde as estruturas são imersas em banhos, fazendo as decapagens, as desengraxes de decapagem e as encagens propriamente dita. Que é esse processo ali. Nós chamamos de o banho de zinco de Cuba. Então, aqui é onde você faz, o zinco está fundido a 459 graus, o zinco começa a ser fundido a 419 e o banho geralmente fica em 459. Algumas fabricantes utilizam outras temperaturas, alguns galvanizadores. Tá? E o aspecto ele varia. Tá? Isso a gente vai tratar ao longo do tempo. Galvanização, o pessoal acha que é uma camada única, não é uma camada única, eles são camadas intermetálicas, é uma deposição metalúrgica, não é uma deposição química, então ele passa por um processo, forma camadas com diferentes teores de zinco e de ferro. Isso é muito importante se entender esse conceito, antes de inspecionar o produto. Já quando o processo é contínuo, seguem-se outras normas, então são os processos de coil feitos nas usinas, que ele passa por um sistema muito parecido, porém é todo contínuo. Passa pela cuba, tem os assopradores e tem outros elementos que fazem essa galvanização do processo contínuo de chapas finas. Tá? E tem essas características. Inclusive, o cliente pode exigir certas características da galvanização contínua. Esse não é o foco, é só para a gente nortear as questões. Tá? As normas que mais a gente utiliza na galvanização, a NBR 6323, a STM A123 e a ISO 1461. São as normas mais utilizadas na galvanização. E precisa se entender o que cada norma pede e cada característica que tem essas normas. Basicamente, como a gente está falando de testes, os testes básicos do recebimento seriam 3. Tá? Aderência, espessura e o visual. O visual é o que mais pega. É o que é mais difícil de se demonstrar para o cliente ou para quem está recebendo o material. Nós falamos, o professor Fagata falou já hoje, que tudo é uma questão de acordo. Galvanização é muito acordo comercial. Tem que prestar atenção no que você pediu e o que você está recebendo, se está de acordo com o seu pedido. A norma ela é orientativa com relação à execução da galvanização. Tá? Então, é um acordo comercial. Muitas vezes o cliente acha que vai receber um galvanizado bonito, que nem é o contínuo, e, na verdade, ele recebe um material com diferentes tonalidades. E ele acha que isso é um problema. Tá? Isso, para nós, da galvanização é normal. Tá? A gente tem estruturas com diferentes tonalidades. Tonalidade não é um defeito, e sim uma característica do produto. Então, como funcionam as responsabilidades? Né? O cliente ele tem que proporcionar ao galvanizador certas situações, certas circunstâncias para que se tenha uma galvanização de bom desempenho. Geralmente não faz isso, porque desconhece a norma e desconhece o processo. Tá? E muitas vezes a gente, como galvanizador, hoje eu não trabalho mais numa empresa que tem galvanização, mas a gente sempre pergunta para o cliente, o que você precisa? O que você quer dessa galvanização? Ah, eu quero isso, isso, isso. Então você tem que me fornecer a estrutura com essa condição.
ele não fornece com essa condição, o produto vai ter uma condição diferente da que ele está esperando. Isso acontece muito na galvanização. Inspeção. Aqui nós estamos falando do recebimento, certo? O recebimento só é considerado parte da inspeção quando é acordado. Porque você tem 2 horas para você fazer a inspeção. No final da linha, ali você vai emitir o CQ. Então, o cliente pode falar, ó, após o CQ, eu quero um certificado, o certificado não é obrigatório. Tá? Pelas normas, o certificado não é obrigatório você ser entregue ao cliente. E ele vai te perguntar quais são os critérios, porque ele vai ter que te emitir um relatório para você desqualificar ele lá na frente, caso você, na tua inspeção de recebimento, ache alguma discordância. Isso tem que ficar muito bem claro, as minutas têm que ser muito bem escritas. Importante, a gente sempre fala, né? Isso aqui não é pintura de geladeira, é o que todo mundo acho que já escutou na vida, certo? Galvanização é a mesma coisa. Muitas vezes ela não tem esse acabamento de geladeira. Qual a função da galvanização? Proteção anticorrosiva, o qual exerce muito bem. Tá? Porém, nós temos que desmistificar certos quesitos que são impostos a ela. Porém, né, vamos fazer uma ressalva, né? Os galvanizadores também de vez em quando abusam. Tá? Por quê? Porque não foi feito um bom acordo. Os critérios de espessura, não dá para a gente falar item por item de como se faz, porque só aí seria uma palestra exclusiva sobre esses requisitos. Mas a espessura, nas normas, na 6323, tem as tabelas, vocês usam ela como referência baseado na espessura do substrato. Você tem os critérios de medição, como você vai fazer essas medições, em qual item que o produto vai se qualificar, dependendo do tamanho da tua amostragem, do teu lote. Tá? Itens importantes sobre a medição de espessura, que as normas falam, sempre faça as medições distantes das bordas, porque isso vai influenciar diretamente sobre a espessura. Tá? Inclusive, a norma de medição da ABNT é 7399, tem a 6323, que é sobre tem alguns critérios, mas o que fala sobre espessura é a 7399. Ali é uma medição de espessura comum. Tá? Então, a norma, esse aqui seguido a 6323, você vai fazer 5 medições em 1 metro quadrado ou mais, né? E vai tirar a sua média. Nada diferente do que todos já estão acostumados a fazer na medição de espessura na pintura. Aqui já seria o critério A123. Muito cuidado, tem que entender a norma. Elas são bem distintas. A 6323 para a STM A123, existe uma característica um pouco diferente para ISO 1461. Tem que entender as tabelas. Então, dentro das tabelas diz o tipo de produto, o tipo de material que você está inspecionando, quais são as espessuras e quais são as espessuras recomendadas. Tá? O tipo de amostra que vai ser utilizada. Então, a 6323 separa os materiais de múltipla inspeção ou de simples inspeção, porque existe diferenças de espessuras e cada espessura você tem que considerar que espessura da bitola, né, do perfil, que tem espessuras diferentes. Então, você tem que pegar áreas diferentes para fazer a sua avaliação. Se considerar todo como um todo, geralmente o que vai acontecer? As vigas têm a alma de uma espessura e a mesa de outra. Isso tem diferença de espessura conforme a norma. Tem que tomar muito cuidado com essas avaliações. Materiais simples, quer dizer que o material de simples inspeção ele é contínuo, então sempre vai ter as mesmas características, então se tira as 3 amostras e faz as 3 espécies, as 3 áreas de espessura. Tá? Também tem uma outra tabela, isso aqui desconfigurou, mas tem uma outra tabela que também te fala as espessuras, inclusive te dá o peso. Tá? Existe essa relação a peso. Se vocês comprarem chapas galvanizadas contínuas, muitas vezes a chapa vai ter 275, uma Z275, é 275 gramas para cada lado da chapa. Critério de aderência. Tá? Existem 2 critérios básicos nas ABNTs, que segue a 7398. Esse é o teste de martelo, que é o teste de fragilidade. Tá? Ele tem um peso, tem uma altura, tudo calculado para que se haja um impacto na região. Caso haja o desfolhamento, isso tem que ser brevemente avaliado. Esse é o teste que eu nunca vi fazer. Tá? Eu, particularmente, nunca vi fazer. Existe na norma, existe tanto na 7398 como na STMA 143, mas
a maioria do pessoal usa realmente o teste de martelo. É um teste muito difícil de se analisar, porque você depende de uma faca, porque você chama de teste de corte, que você consiga riscar o galvanizado. Tá? E se a gente já tinha dificuldade de fazer teste de aderência em 100 micrômetros de epóxi, imagina no galvanizado fazendo um corte. Né? Então, é um teste que existe, está nas duas normas, porém, ele é complexo de ser executado. Importância do teste de aderência. Muitas vezes acontece essa situação, há um desplacamento espontâneo. Se você tem uma superfície, por isso que a gente chama teste, muitas vezes, teste de fragilidade, que você bate o martelo, ela trinca, você tem que avaliar o lote como um todo, para ver se não houve algum problema sobre a questão química do produto. E quando eu falo questão química do produto, é que aço que eu galvanizei. Esse aqui é um exemplo, isso aqui é um aço patinável. Aço patinável pode ser galvanizado? Pode. Nós vamos ver para frente a curva de Sandlin, que ela discrimina alguns critérios sobre qual a composição química do aço. Mas acontece justamente isso aqui, ó, há um desplatamento espontâneo, porque tem excesso de silício nessa composição. Ou fósforo. Tá? Aqui só um exemplo dos aspectos superficiais. Muita gente acha que isso, né, esse é o exemplo de galvanização. Esse é o desejado, que quer dizer que tem uma camada de zinco livre. Ali tem só zinco. Ele não tem uma camada intermetálica. Por isso que ele fica com esse aspecto brilhante. Tá? Aí você recebe outro material e fala, pô, e esse material aqui? Está reprovado. Reprovado por quê? Uma questão visual. Aí, nessa foto é um exemplo claro, que houve a formação da camada de zinco livre e houve uma formação de camada intermetálica. Quer dizer, que não é só zinco, tem zinco e ferro. Isso é reprovável? Não, porque o principal motivo do galvanizado é proteger contra a corrosão. E ele vai cumprir da mesma maneira. Isso não afeta em nada o desempenho do sistema. Tem N motivos por que isso ocorre. Tá? Aqui outro exemplo, clássico. Eu trabalho na região sul, né? Então a gente tem muito frio. Então, em certas épocas, isso influencia diretamente sobre a galvanização, principalmente a saída da cuba. Importante questão sobre aspectos químicos dessa reação é a natureza topoquímica que a superfície tem. Por isso que muitas vezes você vai ter variações do galvanizado, porque o metal não é uma superfície homogênea, é heterogênea. Então, algumas regiões, muitas vezes você vai ver regiões que têm uma pequena diferenciação de cor. Isso é por causa da sua topoquímica. Esse aí eu desenterrei, hein, professor? Essa eu busquei lá nos baúzinhos. Outras características que são muito cobradas. Corrosão branca. Corrosão branca não é defeito, é característica do material. Tá? Ele corrói, ele tem a sua corrosão, sua oxidação, porém, ele é um material que se passiva. O óxido de zinco é o início desse processo. Tá? Excessos. Os excessos só são solicitados para remoção se ele influenciar na montagem ou na função do equipamento. A gente chama isso aqui de inclusão de fluxo. O inclusão de fluxo também. Ele não é considerado um defeito. Geralmente, o que ocorre na galvanização? Nós esperamos esse fluxo parar de sair desses orifícios e depois fazemos a recuperação. Também não influencia no desempenho final do produto. Aqui um exemplo. Ó. Aqui influencia diretamente no desempenho, porque a chapa de ligação não vai fixar, então ela vai ter um desnível, tem que fazer a remoção. Aqui a gente tem uma corrosão branca já num nível bem avançado. Desde que ela não diminua a espessura prevista, ela é aceita, segundo a norma. A gente tem algumas inclusões de fluxos que são de decorrência da fabricação da estrutura. Então, isso também tem que ser avaliado antes de ser um item de reprovação. E desde que esteja claramente acordado entre as partes. Isso aqui, que a gente chama de espinhos, né, que é esse acúmulo de zinco, esse excesso de zinco, por norma não precisaria ser retirado, mas a gente pede que seja, porque é uma questão de segurança. Quem já se cortou com essa situação sabe que é bem doloroso. Né, quando você corta com o zinco, ele é uma peça pesada, geralmente você tem essas inconveniências. Eu peço, quando eu vejo, eu peço para tirar todos. Isso aí, quando a galvanização tem aspersão térmica, é tranquilo, porque ela chega com a pistola e já derrete o zinco e já resolve esse problema. Se não, é esmerilhando mesmo. Acúmulo de zinco
Nesse caso, não existe o orifício para o escoamento, aqui também não existiu, então houve um acúmulo de zinco aqui e um acúmulo de zinco nessa região. Isso é defeito de projeto, a especificação do projeto. O areião, que a gente chama, né, também, que são os grumos. Geralmente, isso aqui é decorrente da limpeza da cuba. Né. Também não gera nenhum defeito, é simplesmente uma questão estética, mas a função mantém. Se o cliente pedir que não tenha, tem que ser esmerilhado. E tomado cuidado para não remover a espessura do galvanizado, ela tem que ser mantida o que está especificado. Cinzas de zinco, é normal acontecer, elas são decorrentes da limpeza do tanque de galvanização, elas podem ser um item reprovável ou não, geralmente são regiões pontuais, você passa uma lixa, remove e resolve o problema. Passivação, fazendo um adendo, se for pintar, não passiva. Se for pintar, não resfria. Tá? Isso aqui a gente já apresentou em outro congresso, então o professor Flagato já falou, a gente já sabe por que não fazer. Não vamos entrar nesse mérito, senão... A delaminação, muita gente vê essa delaminação e se assusta, né? Há uma delaminação, essa é uma delaminação característica de uma dupla imersão. A dupla imersão, como vocês podem ver, a cuba, né? O comprimento da cuba é menor que da peça, e ela tem que entrar a 45 graus. Então, o que a gente faz? Faz em 45, depois vira e faz mais 45. E gera uma região, que a gente chama dessa parte da dupla imersão, que às vezes delamina. Tá? Mas não é um item de reprovação nesse caso, se o zinco estiver lá embaixo. Aqui um exemplo de acabamento. Essa peça ela foi pintada, então tinha muitas imperfeições, foi pedido para fazer todo o lixamento para a entrada do sistema de pintura. No caso, é um sistema duplex. O exemplo é uma pistola de aspersão, o pessoal está fazendo o acabamento, passou a lixa em tudo. Muito cuidado, a gente refere, faz a conferência novamente se as espessuras estão corretas. Esse é o ponto que é reprovável, pontos nus, tá? Quando faltou a galvanização, então ele não pode ultrapassar 10 centímetros, porém isso é negociável. Se você tiver aspersão, faz a correção. Ou pintura conforme segue as normas. A 6323 tem um item e você pode seguir a 780. As normas também têm critérios para aceitação e reprovação. Então a ASTM é muito mais branda no que se diz respeito à aceitação. Ela não aceita 2 polegadas por 2, ela rejeita, mas ela aceita tipo um 3/4 por 18 polegadas. Em termos de área é maior, mas ela aceita. Tá? São critérios da norma. Danos mecânicos, é comum acontecer, principalmente em peças de grande porte, essas peças têm 8 toneladas, então você vai lá, faz o reparo. Aqui a gente seguiu toda a A780, fez o jateamento, fez o esmerilhamento e fez a recomposição com aspersão térmica. Um exemplo clássico de como a gente faz, a gente sempre, né, na época, né, eu pedia para fazer esmerilhamento, e depois pedia para fazer o jateamento e depois fazer a aspersão. É o meio que eu me sentia mais confortável de apresentar para o cliente. Empenamento. Empenamento também é responsabilidade do cliente em fornecer a peça da forma que ela consiga entrar na galvanização sem haver influência do alívio de tensão. Por isso que tem que saber o que você está reprovando. Isso é norma, por isso tem que ser especificado. Curva de Sandling, comentei com vocês, ela diz os teores de silício de aceitação, então ela dá um acréscimo de espessura. Esse acréscimo de espessura pode influenciar no aspecto final e também na adesão do sistema. Então, só para vocês terem uma noção, isso aqui é o aço core, né, o 350. Então, aqui nós temos as espessuras, de 298 a 304. Houve um acréscimo, geralmente essa espessura era para dar 80, mas devido ao teor de silício, ele aumenta consideravelmente. Vamos exemplificar novamente. Pegamos novamente um aço civil 300, baixo teores de silício, mantém a espessura de 73 a 76, e o que a gente fez aqui? A gente fez uma solda, pegamos a característica do eletrodo, pegamos a elevação e olha quanto ele aumentou. É a mesma peça. Isso é para elucidar como funciona a galvanização.
a gente chama de aço reativo, né, quando tem alto teor de silício. Então, aqui a gente pega um aço reativo, aqui um não reativo. Isso é a mesma imersão. A peça entrou junto, é o mesmo banho. É a mesma peça. Uma tem 544, a outra tem 100 micrômetros. Isso perde o controle da galvanizadora. São as mesmas peças, ó, elas se fragilizaram. Na mesma peça, não, o mesmo tipo de substrato. Houve uma fragilização. E meus agradecimentos aí ao pessoal que me ajudou, o Felipe, o Gilvan, que me ajudam aí, até o Rafinha, que está aqui hoje participando com a gente, o pessoal ajuda a gente nesse desenvolvimento, o professor Fragata, e todos que se envolveram nessa apresentação. Bom, pessoal, a gente agradece aí a palestra do Heron, um profundo conhecedor do assunto. Ele conhece muito mais do que isso, né? É que se a gente for falar de galvanização e pintura e aço galvanizado, a gente vai ficar aqui até amanhã, né, Heron? Bom, pessoal, temos aí 5 minutinhos para perguntas. Eu só queria ressaltar uma coisa que o Heron mostrou aí, é que o acordo entre quem manda galvanizar e o galvanizador é muito importante, pessoal. Não adianta você mandar uma peça com soldas vagabundas, tudo cheio de reentrância, mordedura, porque ali dentro vai acumular fluxo, que é o cloreto de zinco, cloreto de amônio, que é aquela mancha de ferrugem que ele mostrou lá, que aquilo ali é cruel. Não é? E para a pintura, então, nem se fala, né? Então, pessoal, acho que esse negócio de esses acordos que tem que ser muito bem feitos, só se fala em garantia. Não, eu quero garantia 25 anos. Pá, vocês querem se falar da figura mais importante, que é o advogado. O pessoal fala em garantia, não se fala num advogado. Não é? Porra, o advogado tem que participar dos processos de garantia, todos os itens estão corretos, porque senão, rapaz, tu deixar a abertura, tu perde. Hoje, qualquer advogado, tu errou uma vírgula, tu perde a sua ação na justiça. Então, o que ele falou é importante. O acordo entre as partes é necessário. Não é? Eu, quando fazia meus trabalhos de perícia lá no CEPEL, eu sempre pensava que tinha do outro lado um advogado. E esse advogado podia comer meu fígado. Tá certo? Então, pessoal, estamos aí abertos para as perguntas. Quem quiser fazer uma pergunta para o Heron. Ok. Ele está ali, tá bom? Depois você. Boa tarde, meu nome é Emanuel, eu sou da Melcor Revestimentos de São Paulo. Queria saber, se eu tiver uma reprova por baixa espessura, qual que é o procedimento de reparo? Vamos supor, eu comprei na espessura de 120 micrômetros de camada e veio a 60. O que eu faço? Devolvo? É o que a gente falou, depende do acordo, certo? O metal tem limitações. Quando você quer uma espessura elevada, o que a gente recomenda? Eu quero que as espessuras médias são 80, se você olhar aí, sempre. Eu quero uma espessura de 120. Qual que é a recomendação? Jateia primeiro, porque quando você jateia, você vai fazer que essa camada depositada aumente e você vai chegar à espessura desejada. Vamos supor, não tem isso. Não tem, não foi feito esse acordo preliminar. Reprovou. Veio da China. Reprova. Reprova. Porque assim, se Mas você tem tem uma... reparo, eu posso reparar isso? Não, o reparo da galvanização, quando ela é um item reprovado, você tem que voltar para os banhos de decapagem e remover todo o zinco. Remove todo o zinco e novamente faz a regalvanização. É o que está nas normas. Inclusive, a A123 fala sobre isso. Tá? Aí eu te pergunto em qual critério foi vendido e em qual metal que foi vendido. Aí eu precisaria fazer a análise. Porque muitas vezes o cliente pede uma coisa que ele não pode receber. Então, por isso que quando estava na galvanização, eu não participava da galvanização, eu era do setor de pintura. Mas geralmente os documentos vinham para que eu pudesse fazer a análise. Como o professor Gato falou, tem que ser meio advogado. Então pega todas as entrelinhas, ó, isso não foi feito, isso não foi cumprido, e você devolve. Tá ok, obrigado. Eu só reforço mais ainda, você fez uma pergunta belíssima. A resposta é, tu tem um contrato feito, e o contrato diz que tem que ter espessura mínima de tanto de miligramas por centímetro quadrado, de tanto, não tem, devolve, manda fazer outra vez. Manda para a China, pô. Qual o problema? Manda para a China. E eles que pagam o frete, que paguem tudo. Acordo comercial. Claro. Se você aceitou, você tem que cumprir. A gente, ó, no Brasil, nós temos que aprender que as pessoas respeitem o nosso direito. Ele ganhou uma concorrência para fornecer aquilo, ele tem que fornecer aquilo. Não atendo, eu devolvo, ele que arque com os custos decorrentes dos prejuízos causados. Só assim nós vamos moralizar.
Ali agora uma pergunta ali para o... Eu queria perguntar, um dano mecânico localizado, eu posso fazer uma inspeção por pistola quente, de zinco, para reparar, ou uma tinta de zinco frio pode solucionar o problema aí? As normas permitem você fazer 3 processos. No Brasil, a gente só usa 2. A gente só usa as tintas seco em zinco, né, com alto teor de zinco, e a aspersão térmica. Pontos pequenos, faz com a tinta. Tá? Não precisa usar a aspersão térmica. Eu prefiro, se você me perguntar o que você prefere, não, a aspersão térmica, porque eu também conheço um pouco sobre o processo e sei como funciona sua adesão e sua durabilidade. Mas pontos pequenos, obra, faz até no monocomponente. Tá? Obrigado. Beleza. Vocês te pegaram pelo pé. Grande Vanderlei. Bom, a inspeção que você está falando aqui, ela é feita no galvanizador ou no cliente final? A inspeção, conforme dito em norma, é no galvanizador. Mas você pode, como cliente, fazer uma inspeção no recebimento, desde que você oriente o teu galvanizador que existirá essa inspeção e que você peça que ele emita o certificado de qualidade do produto. Porque você tem que ter um documento que diga que ele está reprovado ou aprovado. Você está validando, entendeu? Porque o certo é você inspecionar na galvanizadora. Não consigo, vou inspecionar no recebimento, você precisa ter algum critério para poder reprovar. Tinha outra pergunta. O armazenamento de chapas galvanizadas, isso tem que ser indicado pelo galvanizador ou quem vai fazer isso? Porque eu trabalhei numa empresa onde eu recebi várias chapas galvanizadas e tivemos muito problema de corrosão branca. E ela tinha que ir embora com esse aspecto, com o aspecto de pintura. Era uma chapa de aço, né, galvanizada, sem pintura, que tinha que ir. Como ela veio mal armazenada, a gente ficou em dúvida. Quem faz quem dá essa informação de como armazenar uma chapa de aço galvanizado? Porque se entrar água, forma aquela bacia, forma uma poça e fica tudo branco. De corrosão, né? Corrosão branca. Corrosão branca. A corrosão branca não é um defeito. Eu sei que não é, mas de quem é essa função? Tem 2 questões. Você vai pintar, é um aço passivado ou não passivado? Não, é não passivado. Não passivado. Então, muitas vezes a gente precisa que passive justamente para essa situação. Então, eu vou pedir que seja passivado. Nós fizemos um trabalho sobre isso. Foi passivado, lá na frente eu vou pintar, remove toda essa passivação, porque é uma camada muito delgada, e depois faz o tratamento. Essa é a recomendação. Tem que vir tanto do galvanizador, né? Muitas vezes eles se omitem, né? Eles se omitem essas informações, e também existem as possibilidades de um armazenamento específico. Chapa já é mais complicado do que cantoneira. Bem Tá? mais. Então, geralmente, o ideal é que seja passivada ou pré-pintada. Ok, obrigado. Muito bem, pessoal. Airãozinho?